mundo, matando até 400 mil europeus por ano, inclusive cerca de 1 entre cada 10 crianças. Com o advento da variolação, uma predecessora grosseira e arriscada da vacinação que envolvia a infecção intencional de pessoas saudáveis com fluidos das vítimas de varíola, a taxa de mortalidade da doença se reduziu na segunda metade do século XVIII. Em 1796, a descoberta da vacinação com o uso da varíola bovina trouxe mais alívio. Na década de 1950, a varíola havia sido praticamente eliminada dos países industrializados, mas ainda existiam cerca de 50 milhões de casos anuais no mundo inteiro, resultando em mais de 2 milhões de mortes por ano. Embora a varíola tivesse deixado de assolar os países do mundo industrializado, o domínio tirânico de muitos outros micróbios se estendeu pela primeira década do século XX. As doenças infecciosas eram de longe as formas de doença mais comuns. Sua propagação passou a ser auxiliada por nossos hábitos sociais e pelo costume de explorar outras civilizações. A população humana, que crescia exponencialmente, ocasionou o aumento da densidade populacional dos lugares, facilitando o trabalho dos micro-organismos que precisavam saltar de pessoa para continuar seu ciclo de vida. Nos Estados Unidos, as 3 maiores causas de morte em 1900 não eram doença cardíaca, câncer e derrame, como hoje, mas sim doenças infecciosas, causadas por micróbios transmitidos entre pessoas. Dentre elas, a pneumonia, a tuberculose e a diarreia infecciosa que ceifavam a vida de 1/3 das pessoas. Até então considerada a principal causa de mortalidade, a pneumonia começa com uma tosse e desce até os pulmões, comprometendo a respiração e provocando febre. Mais um quadro sintomático do que uma doença com causa única, essa condição deve sua existência a um amplo espectro de micro-organismos, de vírus minúsculos, passando por bactérias e fungos até parasitas protozoários, nome que significa animais mais antigos. A diarreia infecciosa também pode ser atribuída a diferentes variedades de micróbios. Suas apresentações incluem o cólera, causado por uma bactéria, a desenteria, que se deve geralmente à ameba, e a giardíase, também causada por um parasita. O terceiro grande assassino, a tuberculose, afeta os pulmões da mesma forma que a pneumonia, mas sua origem é mais específica. Trata-se de uma infecção por uma pequena seleção de bactérias pertencentes ao gênero Mycobacterium. Toda uma série de outras doenças infecciosas também deixaram sua marca, literal e figurativa, em nossa espécie. Pólio, febre tifoide, sarampo, sífilis, difteria, escarlatina, coqueluche e diferentes formas de gripe, entre muitas outras. No início do século XX, a poliomielite, causada por um vírus que infecta o sistema nervoso central e destrói nervos que controlam os movimentos, paralisava centenas de milhares de crianças por ano nos países industrializados. Dizem que a sífilis, uma doença bacteriana transmitida sexualmente, atingiu 15% da população da Europa em alguma fase da vida. O sarampo matava cerca de 1 milhão de pessoas ao ano. A difteria, quem se lembra dessa? Costumava matar 15 mil crianças por ano somente nos Estados Unidos. Já a gripe matou, nos 2 anos após a Primeira Guerra Mundial, de 5 a 10 vezes mais vítimas que a própria guerra. Não é surpresa que essas pragas tivessem uma grande influência sobre a expectativa de vida. Em 1900, a expectativa de vida média em todo o planeta era de apenas 31 anos. Viver num país desenvolvido melhorava a perspectiva, mas para pouco menos de 50 anos. Na maior parte de nossa história evolutiva, nós, os seres humanos, conseguíamos viver até 20 ou 30 anos, embora a expectativa de vida média fosse bem menor. Em um só século, e em grande parte graças aos progressos de uma só década, a revolução dos antibióticos da década de 1940, nossa expectativa média de vida dobrou. Em 2005, o ser humano comum podia esperar viver até os 66 anos, com aqueles nos países mais ricos alcançando, em média, a idade avançada de 80 anos. Essas cifras são altamente influenciadas pelas chances de sobrevivência na infância. Em 1900, quando até 3 em cada 10 crianças morriam antes dos 5 anos, a expectativa média de vida era substancialmente menor. Se na virada do século seguinte as taxas de mortalidade infantil tivessem se mantido como em 1900, mais de meio milhão de crianças americanas teriam morrido antes de completar 1 ano. Em vez disso, cerca de 28 mil morreram. Permitir que a grande maioria das crianças passem ilesas por seus 5 primeiros anos possibilita que quase todas prossigam e cheguem à velhice, o que aumenta a expectativa de vida. Embora os efeitos estejam longe de ser plenamente sentidos em grande parte dos países em desenvolvimento, enquanto espécie fomos capazes de avançar muito rumo à derrota de nossos mais antigos e maiores inimigos, os patógenos, ou seja, os micro-organismos que causam doenças. Eles se desenvolvem nas condições insalubres criadas pelos seres humanos que vivem em aglomerados urbanos. Quanto mais superpovoado o ambiente, mais fácil se torna a vida dos patógenos. Ao migrarmos, damos a eles acesso a ainda mais seres humanos, assim, mais oportunidades de procriarem, sofrerem mutações e evoluírem. Muitas das doenças infecciosas com que lutamos nos últimos séculos surgiram depois que os primeiros humanos deixaram a África e fixaram residência ao redor do mundo. O domínio mundial dos patógenos refletiu o nosso próprio, e poucas espécies têm companheiros tão fiéis quanto os agentes infecciosos que nos seguem. Para a maioria das pessoas que moram nos países desenvolvidos, a questão das doenças infecciosas está confinada ao passado. Quase tudo que restou de milhares de anos de combate mortal contra os micróbios são lembranças das picadas de nossas imunizações na infância, a gotinha da vacina contra a polio. Para muitas crianças e adolescentes de hoje, o fardo da história é ainda mais leve, já que não apenas as próprias doenças, mas mesmo algumas vacinações, antirrotineiras como a temida BCG, para tuberculose, já não são mais necessárias. As inovações médicas e as medidas de saúde pública, sobretudo as do final do século XIX e início do século XX, fizeram uma diferença profunda para a vida humana. 4 acontecimentos, em particular, fizeram com que deixássemos de ser uma sociedade de 2 gerações e passássemos a conviver com 4, ou até 5, gerações durante a vida. O primeiro e mais antigo dele surgiu graças a Edward Jenner e uma vaca chamada Bosson, a vacinação. Jenner sabia que as leiteiras estavam protegidas da varíola por terem sido infectadas pela varíola bovina, que era bem mais branda que a humana. Ele então achou que o pus das pústulas de uma leiteira poderia transmitir aquela proteção se fosse injetado em outra pessoa. Sua primeira cobaia foi um menino de 8 anos chamado James Phipps, filho do jardineiro de Jenner. Depois de inocular a variante bovina em Phipps, Jenner tentou infectá-lo 2 vezes, injetando nele pus de uma infecção de varíola real. O menino estava totalmente imunizado. Desde a varíola em 1796, passando, no século XIX, pela raiva, pela febre tifoide, pelo cólera e a peste e, a partir de 1900, por dezenas de outras doenças infecciosas, a vacinação não apenas protegeu milhões da morte, como também chegou a eliminar alguns patógenos em países inteiros e a erradicar outros completamente. Graças à vacinação, não precisamos depender apenas do nosso sistema imunológico para nos defender dos patógenos.
Em vez de termos que adquirir defesas naturais contra doenças, contornamos esse processo usando o intelecto para oferecer ao sistema imunológico advertências sobre o que ele poderia encontrar pela frente. Sem vacinação, a invasão de um novo patógeno provoca doença e possivelmente a morte. Nosso sistema imunológico, além de enfrentar os micróbios invasores, é responsável por produzir as moléculas conhecidas como anticorpos. Se a pessoa sobrevive, esses anticorpos formam uma equipe de espiões que patrulham o corpo à procura daquele micro-organismo específico. Eles continuam lá bem depois de a doença ter sido vencida, sempre prontos a informar ao sistema imunológico se houver uma nova invasão do mesmo agente infeccioso. A próxima vez que esse micróbio for encontrado, o sistema imunológico já estará preparado, e dessa forma, vai evitar que a doença se instale. A vacinação imita esse processo natural, ensinando o sistema imunológico a reconhecer um patógeno específico. Em vez de ter que sofrer a doença para adquirir imunidade, só precisamos tolerar a injeção ou a gotinha de uma variedade morta, enfraquecida ou parcial do patógeno. Embora sejamos culpados da enfermidade, ainda assim nosso sistema imunológico reage à vacina, produzindo anticorpos que ajudam o corpo a resistir à doença se o mesmo patógeno tentar nos atacar para valer. Programas amplos de vacinação visam imunizar o rebanho, numa proporção suficientemente grande para que as doenças infecto-contagiosas não continuem mais se espalhando. Graças a eles, muitas doenças infecciosas foram eliminadas quase por completo em países desenvolvidos e a varíola, foi totalmente erradicada. A erradicação dessa doença, além de reduzir sua incidência de 50 milhões de casos anuais no mundo inteiro para zero em pouco mais de uma década, poupou aos governos bilhões em recursos no custo direto da vacinação e em cuidados médicos, bem como nos custos indiretos da doença para a sociedade. Os Estados Unidos, que contribuíram com uma quantia imensa de dinheiro para a erradicação global, recupera seu investimento a cada 26 dias em custos poupados. Programas de vacinação governamentais para uma dezena de outras doenças infecciosas diminuíram substancialmente o número de casos, reduzindo o sofrimento e poupando vidas e dinheiro. Hoje a maioria dos países desenvolvidos promove programas de vacinação contra cerca de 10 doenças infecciosas, algumas das quais a Organização Mundial da Saúde pretende alcançar a eliminação regional ou a erradicação global. Esses programas tiveram um efeito dramático na incidência dessas doenças. Antes do início do Programa de Erradicação Mundial da Polio, em 1988, o vírus afetava 350 mil pessoas ao ano. Em 2012, a doença se restringiu a apenas 223 casos em somente 3 países. Em 25 anos, cerca de 500 mil de mortes foram evitadas e 10 milhões de crianças que teriam ficado paralisadas estão livres para caminhar e correr. O mesmo ocorre com o sarampo e a rubéola. Numa só década, a vacinação contra essas doenças impediu 10 milhões de mortes no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, assim como na maior parte do mundo desenvolvido, a incidência de 9 grandes doenças infantis se reduziu em 99% com a vacinação. Além disso, para cada 1000 bebês nascidos vivos em 1950, cerca de 40 morreriam antes do primeiro aniversário. Em 2005, essa cifra se reduziu para apenas 4. A vacinação é tão bem sucedida que só os mais velhos conseguem se lembrar do medo e da dor causados por essas doenças mortais. Agora estamos livres delas. Após o desenvolvimento das primeiras vacinas, veio a segunda grande inovação na saúde, a prática médica e higiênica. Ainda hoje enfrentamos a pressão de melhorar as condições de higiene hospitalar, mas em comparação com os padrões do final do século XIX, os hospitais modernos são templos da limpeza. Imagine enfermarias lotadas de doentes e moribundos, feridas expostas em putrefação, jalecos cobertos de sangue e sujeira de anos de cirurgias. Para que limpar, se a opinião corrente considerava que as infecções eram causadas pela exposição ao ar ruim ou miasma, não pelos germes? Acreditava-se que essa névoa tóxica se originava na matéria em decomposição ou na água poluída. Portanto, era uma força intangível, para além do controle de médicos e enfermeiros. Os micro-organismos haviam sido descobertos 150 anos antes, mas a correlação entre eles e as doenças não tinha sido estabelecida. Acreditava-se que o miasma não podia ser transmitido por contato físico, e assim as infecções eram espalhadas justamente pelas pessoas que deveriam curá-las. Os hospitais eram uma novidade. Haviam surgido da ascensão da assistência médica pública e de um desejo de garantir o acesso das massas à medicina moderna. Apesar das boas intenções, eram incubadoras imundas de doenças, e quem os frequentava arriscava a vida. As mulheres foram as que mais sofreram com a proliferação dos hospitais, já que os riscos do parto, ao invés de diminuírem, aumentaram. Na década de 1840, até 32% das mulheres que davam à luz em hospitais acabavam morrendo. Os médicos, todos homens, atribuíam as mortes a qualquer coisa, de trauma emocional à falta de higiene do intestino. A verdadeira causa dessa taxa de mortalidade horrivelmente alta seria enfim desvendada por um jovem obstetra húngaro chamado Ignaz Semmelweis. No hospital onde Semmelweis trabalhava, o Hospital Geral de Viena, as mulheres em trabalho de parto recebiam 2 tipos diferentes de cuidado em dias alternados. Num dia, eram atendidas